A finalidade é para o adolescente sair daquela situação, é sempre para um adolescente que cometeu algum ato infracional, então é um meio dele cumprir com responsabilidade e é uma sanção. Ele tem que saber, você está passando por isso porque você fez isso, isso e isso. Tem que estar claro para ele por que ele está passando por essa medida. E o resultado, né, gente, é que ele mude o rumo, que ele não pratique mais o ato infracional. É isso que a gente espera, para não cair nessas reincidência, e vai crescendo, faz 18 anos e aí já sai dessas medidas socioeducativas que é por meio de aberto, né, e vai já para o fechado. Então a gente pretende com esse serviço mudar o rumo desse adolescente que comete ato infracional. Recursos humanos, conforme a NOBRE RH, no CREAS, a gente tem que ter material permanente, material de consumo, a gente tem que criar espaços, a gente tem que inserir esse jovem nos serviços da assistência social, a gente tem que dar suporte para questões de qualificação, a gente tem que acompanhar na escola, a gente tem que fazer uma nova proposta junto com a família. E sempre articulado com o sistema de garantia de direitos. Vamos passar para o terceiro serviço, que é para pessoa com deficiência, idosos e suas famílias. Quando esse serviço é no CREAS, porque a gente atende também Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo no CRAS, não é isso? Que foi até reordenado agora. Então, oferta no CRAS. Quando que é do CREAS? Quando essa família tem alguma violação de direito. Então, se a gente tem um idoso que está vivenciando uma situação de violência, uma exploração de imagem, está no isolamento, não está frequentando nenhuma atividade, a família deixa aquela pessoa com deficiência ou idoso trancado dentro de casa, está explorando aquele idoso financeiramente. Esse é o público do CREAS. Por quê? Dentro do CREAS vai ser atendido, vai ser fortalecido a questão com o advogado, quais são os direitos, o que o idoso tem como direito, o que a pessoa com deficiência tem como direito, como que ele tem que falar não algumas vezes para a família, se ele está sendo explorado, se ele está sendo explorado na comunidade, se ele está isolado. Então, essa pessoa com deficiência e esse idoso que está sofrendo alguma violação, ele é perfil para ser atendido nos CREAS. Em busca de quê? Promover autonomia, inclusão social, melhor qualidade de vida, inserção no benefício de prestação continuada, que muitas vezes está nessa situação, mas ele não tem nenhum benefício, ele não tem uma aposentadoria. Então, ver se o perfil enquadra para receber o benefício, fazer um encaminhamento e dar condição de ter uma vida mais digna a partir dessas intervenções. Também a gente vai trabalhar a família e vai propiciar também oficinas reflexivas para poder criar e fortalecer vínculos com a família e a comunidade. Pode ser ofertado centro-dia, porque o centro-dia é um espaço, né, que no estado a gente só tem em Belo Horizonte, por enquanto, mas dentro dos municípios onde tem a PAI tem um molde de centro-dia, que é onde a pessoa passa o dia e ela é toda trabalhada, né, para mudar aquela situação. Então, as APAES fazem esse serviço com pessoa com deficiência e idosos. Onde a gente, né, tem que trabalhar com a rede, fortalecendo a rede, que é o suporte para o poder público dar conta de atender toda a demanda. Promover autonomia, qualidade de vida, não só para a pessoa com deficiência e o idoso, mas para a sua família. Muitas vezes é um cuidador só e aquele cuidador fica esgotado, ele fica sem também ter qualidade de vida e muitas vezes, se a gente não fortalecer isso, não der esse suporte com esse serviço, essa família pode até
com o longo do tempo, requerer acolhimento institucional. Então, outra perspectiva que a gente busca alcançar com a oferta do serviço dia é não levar à situação de gerar a necessidade de acolhimento institucional. O espaço físico, né, como pode ser ofertado no domicílio, no centro-dia, no CREAS e unidades da rede, que eu já dei exemplo, que são as APAES. Muitas vezes precisa de transporte, por ser uma pessoa com deficiência, tem dificuldade de locomoção, então precisa do transporte para estar buscando na família e trazendo para onde é ofertado esses momentos. E materiais pedagógicos, lúdicos, culturais e também, gente, promover espaços culturais, né? Levar no cinema, esporte, fazer momentos de lazer com essas pessoas. Agora nós vamos falar do serviço para pessoas em situação de rua. Vou dar uma paradinha, que a Isabela veio aqui no cantinho e trouxe algumas perguntas. Tem que pôr óculos, porque de pertinho eu não enxergo. De acordo com a resolução 18, do dia 15/6, o PAEF deverá trabalhar com as famílias e dependentes químicos, o que contradiz a tipificação. É dever do CREAS realmente atender essa demanda? Gente, essa demanda já era nossa, porque o que acontece? A política de assistência social não trata o dependente químico. Porque quem trata a dependência química é a saúde. São clínicas terapêuticas, é uma questão de saúde que ele está vivenciando com o uso de droga. Mas o acompanhamento familiar, o fortalecimento de vínculo, o acompanhamento dessa família, isso é da assistência social. Então, a gente não faz o tratamento, mas a gente trabalha a família. A gente trabalha a família, muitas vezes, quando esse usuário também está internado. Porque ele vai voltar para o núcleo familiar. Ele vai voltar para a comunidade, que pode ser o foco do que desencadeou o uso daquela droga. Pode ser. Então, a família tem que estar fortalecida para receber, quando ele sair dessa clínica de tratamento, e realmente fazer uma vigia, a gente vigia socioassistencial, a família também vigia, para ele não cair novamente, né, no uso, no vício. Então, a família tem que estar preparada. E essa família é trabalhada pela assistência social. Tá ok? Esse polo que eu respondi foi de São João del Rei, viu, gente? Eu fui direto na pergunta e não falei. Esse polo foi de São João del Rei. Se achou que eu não contemplei, pode mandar novamente, que a gente responde por e-mail. Polo de Salinas. Em municípios que não possuem CREAS, somente CRAS, como fica o acolhimento de sujeitos, famílias, que romperam os vínculos familiares? Gente, o que está posto dentro das nossas diretrizes, da nossa política, da nossa legislação é o seguinte: todas as demandas que tem no município é de obrigação do município. Então, se a gente não tem o CREAS, a gente tem que ter, no mínimo, uma equipe de referência de proteção especial. Essa equipe de referência pode estar instalada dentro da assistência social, pode estar instalada lá. Mas o serviço de proteção especial tem que ter, no mínimo, enquanto nós não dermos conta de realmente cada município ter um CREAS, ou se a gente está estudando, né, tem CREAS regionalizado. Se não tiver CREAS regionalizado, não tiver CREAS local, tem que ter uma equipe de referência para o atendimento dessas questões que não são pertinentes ao CRAS. Polo de Patos de Minas. Você falou do PET no CREAS. O PET foi reordenado para a Proteção Social Básica, CRAS. Poderia explicar melhor a situação? O PET está alocado onde? No CREAS ou no CRAS? Gente, o que acabou foi a jornada ampliada, que era um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e foi reordenado para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.
Porque antes desse reordenamento, a gente tinha o mesmo serviço, se a gente for olhar na prática, porém ele tinha outro nome e só tinha o nome de PET e só estava ali naquele serviço de convivência que chamava Jornada Ampliada, criança e adolescente oriundas de trabalho infantil. Então, o que o reordenamento fez? Não vai ter mais esse serviço específico. Então, junto com as crianças e adolescentes oriundas de trabalho infantil, nós temos também criança e adolescente que estão apenas com vínculos fragilizados, que necessitam de estar participando de uma oficina de convivência, de fortalecimento de vínculo, tá certo? Agora, o trabalho PET, que são as ações que são desenvolvidas para erradicar o trabalho infantil, elas vão continuar. Essas ações agora vão ser cofinanciadas só para 19 municípios. Outra coisa também, retornando à pergunta, as famílias têm que ser trabalhadas e estão postas para serem trabalhadas porque tem violação de direitos, igual eu falei, muitas famílias que induz até mesmo por necessidade de renda, ou que colocam as crianças e adolescentes no trabalho. Então, quem vai trabalhar essa questão, o que é direito, o que não é, muitas vezes precisa do advogado. Mostrar que ela está violando um direito, que está lá no ECA. Então, essas famílias são acompanhadas no CREAS. Agora, o serviço de convivência para adolescentes e crianças que juntou e está na competência do CRAS. Tá ok? Polo de Patos de Minas. Então, vamos entrar agora no serviço especializado para pessoas em situação de rua. Quem são essas pessoas, gente? A pessoa em situação de rua, a gente, principalmente os polos grandes, a gente tem que fazer muito bem essa leitura, porque tem pessoas que realmente estão em situação de rua. Faz dali sua moradia. Agora, tem pessoas que usam da rua para usar droga. Então, ele não é um morador de rua. Ele usufrui do espaço físico para uma outra questão. Então, pessoa em situação de rua é aquela pessoa que mora na rua, tá? Não é a que faz da rua para algumas questões pessoais. Esse morador de rua, essa pessoa em situação de rua, como eu citei na pesquisa, uma boa porcentagem tem moradia, tem família, uma boa porcentagem tem escolaridade e uma boa porcentagem está nessa situação por vínculos rompidos. Essa semana mesmo, foi ontem, não sei se vocês ouviram, no MGTV, né, que passa às 6h30 da manhã, que inclusive a Joanita foi entrevistada nesse programa, né? Nesse telejornal, e o que foi colocado foi isso que eu estou colocando para vocês, que eles fazem, e na reportagem passou duas pessoas, dois homens, que falaram, até eu fiquei comovida com a situação, porque todos dois falaram, eu tenho família, eu tenho filhos, mas eu fico com vergonha de voltar para casa. Um falou que veio para Belo Horizonte à procura de emprego, chegou aqui, não conseguiu e está na rua. O outro falou que veio também na mesma condição, não encontrou e que esse apareceu com o rosto tampado. Ele não quis nem aparecer, não deixou aparecer a imagem dele. Que ele falou, a minha família acha que eu estou numa pensão. Então, a gente tem que ouvi-los, tem que fazer a busca ativa, é papel da abordagem social, buscar esses indivíduos e trabalhar. E a maioria, uma porcentagem grande, é por rompimento de vínculo. Então, por isso que sempre que a gente fala da proteção social especial, eu até gostaria de aproveitar agora e reforçar. Vamos fortalecer a proteção social básica, gente. Vamos acreditar no nosso preventivo. Porque depois que já passou para a proteção especial, que já teve uma situação de vínculos rompidos, a situação do retorno desse indivíduo, dessa pessoa para a família ou para um novo projeto de vida é mais difícil.
Então, vamos fortalecer, por isso que todos os municípios hoje do estado de Minas Gerais já têm o equipamento CRAS, já estão habilitados na proteção social básica, porque nós, como atores da política de assistência social, a gente tem que acreditar que com o preventivo a gente vai minimizar muitas situações que chegam à proteção social especial. Então, vamos fortalecer, sim, essas questões de vínculo familiar, prevenção que é feita pelo CRAS. Então, voltando à pessoa com situação de rua, já falei a característica, é para jovens, adultos, idosos e famílias, né? Porque a criança você tem que tirar imediatamente da rua, né? Se você encontrar criança e adolescente, é de imediato que você tem que voltar com ela para a família, né? A busca ativa da família, ou até mesmo fazer um encaminhamento para o judiciário determinar a proteção daquela criança e daquele adolescente. E então, por isso que fica pessoas em situação de rua, a tipificação coloca jovens, adultos, idosos e famílias. Porque você só pode levar para uma casa de passagem se tiver a família, um adulto, a mãe ou o pai e as crianças. Fora isso, se você achar só criança e adolescente, você já tem que fazer um encaminhamento de imediato. Alguns municípios já têm o CREPOP, né, que é um centro especializado para a população em situação de rua, né, onde é um equipamento diferente do CREAS, o CREPOP, porque o CREPOP tem que ter um espaço para banho, o CREPOP tem que ter um espaço para guarda de pertences. O CREPOP ainda não temos, né, no estado de Minas Gerais nós temos em 13 municípios, são os municípios maiores que realmente têm um número mais significativo de população em situação de rua. Muitas vezes pode ser demanda espontânea, né? O próprio morador de rua, a própria pessoa procurar, caso contrário seria abordagem social ou o sistema de garantia de direito, a segurança pública ou a rede socioassistencial num todo, o cidadão. Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial. A pessoa em situação de rua, como já disse, ela pode ser inserida no CAD único, tem o campo lá específico, mesmo que ela não tenha moradia, a gente usa de um equipamento público como referência de moradia para aquele indivíduo, porque a gente vai criar um vínculo, a gente vai trabalhar com essa pessoa para ela sair dessa situação. Então, insere no benefício, insere nos serviços socioassistenciais, constrói um novo projeto de vida para essa pessoa, coloca na qualificação, busca emprego, busca família, porque é um número significativo que a condição é a falta de vínculo familiar. E a gente busca reduzir, né, gente? Diminuir. Ontem também na reportagem mostrou que esse número tem aumentado, que o número de pessoas em situação de rua está quase que dobrando. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem incisivo, né, para a gente cortar essa situação. CREPOP já disse, tem um espaço físico, né, estrutura física pré-estabelecida, que eu já falei. Tem que ter recursos para as oficinas, para a reflexão, o espaço. O RH é conforme a nossa NOB RH e é um lugar, um trabalho social de acolhida, escuta, um estudo social, porque a gente tem que conhecer ele e a família. Se for migrante, retornar para o município de origem, buscar fazer o contato, a assistência social do município onde ele está com a assistência social do município de origem, para a gente poder retornar esse indivíduo para o município de origem e criar para ele as possibilidades lá dele mudar no novo projeto de vida. Mas esse de volta para o município, gente, deve ser articulado, tá?
não é simplesmente pagar a passagem e mandar ele voltar. A gente deve buscar fazer um contato com a rede de assistência social do município de origem e falar, o fulano, Tereza Cristina, está aqui em Belo Horizonte e ele me falou que é de Nova Lima. Então, Nova Lima, eu estou mandando ele para Nova Lima. Eu gostaria que você acolhesse, que você recebesse e desse todo o aporte, né, necessário para manter, para mudar a condição de vida desse indivíduo que é do seu município. Agora, gente, nós vamos para o acolhimento institucional. O que é acolhimento institucional? É a proteção social básica, a proteção social especial de alta complexidade. É aonde os vínculos já estão rompidos. Então, aquele indivíduo está precisando de um acolhimento institucional. Ele vai sair da moradia, do núcleo familiar e vai para um acolhimento, tá ok? O que seria esse equipamento, esse serviço? Pode ser do poder público, né? Um abrigo, uma casa-lar, uma casa de passagem, uma república que o próprio município tem e mantém, que seria execução direta. Como pode ser também ofertado por entidades, né? Uma entidade X já oferta abrigo para idosos, LPI. Então, é o serviço de acolhimento. Dentro desses serviços, a gente tem várias modalidades. Cada modalidade tem um perfil, que eu vou falar de cada um deles agora. Cada modalidade tem um perfil, cada modalidade tem um público que deve ser atendido, cada modalidade tem a exigência de estrutura física. Ali a gente tem que garantir uma privacidade, respeito de costume, tradição, respeitar aquela pessoa que está sendo acolhida, tem que ter o cantinho para ela, tem que respeitar, ela ter o armário dela, ter aonde guardar os pertences, ter um quarto, uma limpeza, tem que ter a condição de banho, material de higiene, isso tudo, alimentação, é uma pessoa que vai ficar 24 horas dentro daquele, sendo protegida pelo aquele equipamento público. Não que ela vai ficar ali 24 horas sem sair, porque esse público que está acolhido também, ele deve participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que são ofertados na rede. Ele tem que estar com os vínculos comunitários, ele tem que fazer parte, ele tem que usufruir da rede, ele tem que procurar o posto de saúde, ele tem que usufruir dos espaços públicos que o município tem, ele tem que usufruir das oficinas que são ofertadas nos outros equipamentos também. Ali no acolhimento é como se fosse a moradia dele. Então a gente tem que fazer a inserção também desses usuários, desses indivíduos que estão em acolhimento institucional. E trabalhar muito incisivo também por retorno dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, desse adulto, desse idoso que ainda tem família. Assim que ele foi acolhido, a gente tem que trabalhar constantemente, com muita persistência, para a gente conseguir realmente reestruturar a família e voltar esse indivíduo e essa pessoa para a família. O nosso interesse sempre, gente, é que o acolhimento institucional não é o nosso interesse, é a nossa obrigação. É que o acolhimento institucional seja na excepcionalidade, principalmente criança e adolescente, está lá no ECA, são em situações excepcionais e em curto prazo, a gente sempre tem que trabalhar o retorno para casa. É uma obrigação, é o que está posto nas nossas legislações. A gente está acolhendo, ele está sendo, por uma determinação judicial, sendo acolhido, mas é pelo momento que está passando, por um período. A gente sempre tem que trabalhar
a família de origem, a família extensa, para que esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, esse idoso, que tem ainda família, volte para a família. E crie, né? E realmente trabalha, e a gente vai acompanhar, vai monitorar para que ele não tenha novamente a reincidência, que ele sofra novamente a violação de direitos. Agora, criança e adolescente, quem determina se vai para a proteção, se vai para o acolhimento ou quando ele volta para a família é o Poder Judiciário. Porém, o Poder Judiciário faz esse retorno para a família a partir do momento que nós, que estamos acolhendo, o assistente social e o psicólogo, remeta ao judiciário os relatórios de trabalho que está sendo fortalecido com aquela família, se aquela família está superando aquela situação, se naquele momento a situação era questão de renda, já inserir nos benefícios. Se aquela situação naquele momento era porque não tinha onde a mãe deixar aquela criança, aquele adolescente, no momento que ela estava trabalhando em outro lugar, aquela questão já foi solucionada. Se a família, mãe, pai, irmão, padrasto, não deu conta de acolher, mas eu procurei uma avó, eu procurei uma tia, que foi trabalhada e tem a condição de ficar com aquela criança, com aquele adolescente, eu vou levar isso para o juiz e o juiz vai determinar se volta ou não para a família. Então, a gente tem sempre que buscar estar acompanhando e relatando todos os avanços que aquela família teve, porque a nossa proposta é que aquele indivíduo, aquela criança, aquele adolescente retorne para a família de origem. A gente tem sempre que pensar isso. Foi acolhido, vamos trabalhar para ele voltar para a família. Agora a gente tem que garantir, né, para essa família o mínimo necessário para que realmente aquela família dê conta, né, de ficar com aquela criança e com aquele adolescente. Serviço de acolhimento institucional. Para crianças e adolescentes, gente, nós temos duas modalidades, que pode ser na modalidade casa-lar, que são até 10 crianças, ou na modalidade de abrigo, que são até 20 crianças. Isso está na nossa tipificação. Temos a casa de passagem, que é abrigo institucional até 50 pessoas. Essa casa de passagem, igual já falei, é para adulto ou família. Mas a família mesmo, não podemos colocar em casa de passagem criança e adolescente. Porque se a gente colocar criança e adolescente numa casa de passagem, onde a gente acolhe adulto, nós podemos estar correndo risco, nós vamos estar correndo risco daquela criança, daquele adolescente, sofrer outra violação de direito dentro do equipamento que ele deveria estar protegido. Então, casa de passagem é só para adultos e famílias.